Yasmin, do Salvando Semestre, e nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre tabelas de dupla entrada. Bom, as tabelas de dupla entrada, também conhecidas como tabelas cruzadas, elas são construídas com o propósito de estudar a relação entre duas variáveis de classificação. E elas são aplicadas, por exemplo, uma tabela 2x2, ela é aplicada quando os N elementos da nossa amostra, eles são classificados em duas categorias. Então, ela tem essa seguinte formatação. A gente tem aqui a categoria sim e não, né? Adquiriu e não adquiriu a doença, e o sexo das pessoas que responderam, serão mulheres ou homens, certo? Então, a gente teve os nossos N entrevistados dividido nessas 4 categorias aqui. Nessa tabela, a gente tem algumas formas de calcular a frequência, né? Algumas interpretações diferentes. A gente pode fazer uma análise das nossas colunas, que aqui seria homens e mulheres, tendo então, totalizando, né, no resultado, no total dessa coluna, 100%. A gente pode ter também a análise através das nossas linhas, que aqui seria o sim e o não, tendo então como total da linha o 100%, quando a gente calcula, né, as nossas frequências relativas. E a gente pode fazer ainda uma análise considerando o nosso total N. Então, aqui a gente vai ter o 100%. A gente não pode fazer duas dessas ao mesmo tempo, tá? Então, a gente não pode analisar coluna e linha ao mesmo tempo, certo? Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos começar pela análise de coluna. Aqui a gente tem uma tabela fictícia, né? Onde foram entrevistados um número N de pessoas e elas foram distribuídas nessa tabela de dupla entrada. Aqui a gente vai analisar a nossa coluna. Então, a nossa conta vai ser em relação ao total dessa coluna. Então, a gente vai ter aqui a frequência relativa, né? Em relação à coluna, vai ser 40 dividido por 96 vezes 100. Isso aqui vai dar 42%. 56 dividido por 96 vezes 100. Isso aqui vai dar 58%. Então, a gente pegou o valor, dividiu pelo nosso total da coluna. Então, a gente tem aqui o 100% nessa coluna. Então, a gente pode falar, né, que das mulheres entrevistadas, 42% adquiriram a doença e 58% não adquiriram a doença. A gente faz a mesma coisa aqui para os homens. A gente vai ter 60 dividido pelo total da coluna, que é 80, vezes 100, dando então 75%. E 20 dividido por 80 vezes 100, dando então 25%. O total dessa coluna também deu 100%. Então, a gente pode dizer que dos homens entrevistados, 75% adquiriram a doença e 25% não adquiriram a doença. Então, a gente está focando aqui na análise da coluna, ou seja, na análise do sexo dos entrevistados. Então, a gente focou no sexo das mulheres, a gente analisou, e depois o dos homens. Passando agora para a nossa análise das linhas, a gente vai ter que toda a nossa conta ela vai estar relacionada com esse total aqui, né, de cada linha, tendo que a porcentagem, então, de sim, da linha de sim, vai ter que ser 100% no total, e da linha de não também 100%. A conta é basicamente a mesma da análise de coluna, só que a gente vai pegar a observação de 40 mulheres, dividir pelo total dessa linha, que é 100, multiplicar por 100, né? Dando
40%. A gente vai fazer a mesma coisa para os homens, né? 60 dividido por 100 vezes 100, não precisa nem fazer conta, né, nesse caso. 60%. Já aqui na nossa linha do não, a gente vai ter 56 dividido por 76 vezes 100. Isso dá 74%. E 20 dividido por 76 vezes 100, dando então 26%. Se a gente observar, ó, o total dessa linha foi 100% e o total dessa linha de baixo também foi 100%. Então aqui, qual que é a interpretação? Das pessoas que adquiriram a doença, 40% eram mulheres e 60% eram homens. E das pessoas que não adquiriram a doença, 74% eram mulheres e 26% eram homens. Então, aqui a gente tem uma análise focando em adquirir ou não adquirir a doença. Beleza? A nossa terceira forma, né, de cálculo da frequência relativa vai ser levando em conta o nosso N total, que aqui no caso é 176. Então, a gente tem aqui a nossa tabela completa, o nosso N total aqui, e toda conta que a gente fizer vai ser em relação a esse N total. Então, aqui, lembrando, tem que dar os nossos 100%, certo? Então, aqui, né, a gente vai ter 40 dividido por 176 vezes 100, dando, então, 23%. 56 dividido por 176 vezes 100, dando, então, 32%. Ó, aqui na nossa coluna não deu 100%, e realmente não tem que dar. Só vai dar 100% aqui no nosso N total. Então, aqui, ou a gente faz a conta, né, usando 96, ou soma aqui, a gente vai ter 55%, certo? Já aqui, né, dos homens, a gente vai ter 60 dividido por 176 vezes 100, né? Isso aqui vai ser igual a 34%. Depois, 20 dividido por 176 vezes 100. Isso aqui vai dar 11%. E o nosso total aqui de homens vai dar 45%. De novo, ou a gente faz a conta, né? 80 dividido por 176 vezes 100. Ou simplesmente soma aqui. Tá vendo? Também não deu 100, então, beleza. Tá dentro do esperado. Já aqui, a gente basta, né, somar, aí vai dar, né, aqui 57%, 43%. Então, a gente percebe que a soma aqui do total das nossas linhas deu 100% e a soma do total das nossas colunas também deu 100%. Então, essa é outra forma de calcular a nossa probabilidade. Aqui, dentro de todos os nossos entrevistados, 23% são mulheres que adquiriram a doença. 34% são homens que adquiriram a doença. Já 32% mulheres que não adquiriram a doença e 11% homens que não adquiriram a doença. Então, essas são as três formas de fazer contas, né, de frequência relativa em uma tabela de dupla entrada, uma tabela cruzada, tá? Bom, pessoal, por essa aula é só. Se a aula foi útil, curte, compartilha com os colegas. Se teve alguma dúvida, comenta aqui embaixo e se inscreve no canal para conseguir acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Até a próxima aula!